Senhor, que nos consagramos ainda mais para Ti, Pai. Que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, de verificar, Senhor, a nossa comunhão contigo, os nossos caminhos, as nossas vestes espirituais, o azeite sobre a nossa vida, o penhor da salvação, Senhor, gravado no nosso coração, o nosso nome escrito no livro da vida. Emanuel, vem estar conosco nesses dias, Senhor. E nesta hora, papai, usar o teu filho, paizinho, com amor, com poder, com autoridade. Que a palavra, Senhor, possa nos alimentar, nos renovar e fortalecer. Usa o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor, amada igreja. Toma teu assento então, por gentileza. Não vou te enfadar em pé. Cansado já, né? Como o pastor Elienay comentou, eu achei assim, eu vou pregar para meia dúzia de gato pingado. Mas é um povo fiel, um povo que veio receber do Senhor. Como eu já falei outras vezes, meu amado, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Não importa quem está aqui, o que importa é a mensagem que é pregada. Então não olha para mim, olha para Jesus, olha para essa cruz aqui do lado, que nós não vamos errar, amém? Amados, e eu quero que você compartilhe comigo de um texto bíblico, está em João 1:1. João capítulo 1 e o verso 1. Quem sabe você não vai conseguir ver aqui, porque eu vou fazer uma apresentação depois e o Ater deixou preparado aqui para mim. Amém? Enquanto você vai achando aí na sua Bíblia aí, como o pastor Elienay falou, as meninas já deram jeito, viu? Como o pastor Elienay falou, é tão engraçado como eu percebo o mover de Deus, o agir de Deus. E no culto onde nós estávamos ontem e sábado, foi muito mais uma entrega de Deus para nós. Foi Deus que se manifestou, foi Deus que entregou, foi Deus que moveu. E se você for ver, meu amado, com o passar dessa campanha, vai ser você dando para o Senhor. A Páscoa fala muito mais dele do que de nós. A Semana Santa vai falar mais dele do que de nós. E você for ver os louvores, falavam mais dele do que de nós. Então eu quero que você se desconecte agora do que você precisa. E eu quero estabelecer algumas bases para a Semana Santa, para com que você entenda. Então, eu vou tentar não pregar e tentar mais ensinar do que pregar. E entenda, é mais fácil pregar e é mais difícil ensinar. Então, que Deus me dê graça com que eu fique contido aqui assim e o espírito do pregador não queira pular para fora. Amém? Mas nós precisamos entender quem é Jesus. Quem é Jesus? O que Ele fez? Amém? Então, leia o texto comigo. No princípio, a minha versão é a NVI, amém? Então diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Diz assim: sem ele, nada do que existe teria sido feito. De novo, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Repita comigo: o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio dele. Aleluia.
aquele que é a palavra, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus Cristo, meu amado. Antes então de nós começarmos, eu quero setar primeiro ou estabelecer alguns parâmetros com você. Amados, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Repita comigo. Jesus é Deus. Vai, Jesus é Deus. O Pai é Deus. O Espírito é Deus. Ontologicamente falando, quando eu falo ontologicamente, eu falo na essência do ser. Não há hierarquia entre eles. O Pai é tão Deus quanto o Filho, que é tão Deus quanto o Espírito. O Pai é tão Deus quanto o Filho, que é tão Deus quanto o Espírito. Não é assim uma hierarquia, o Pai manda, o Filho obedece, o Espírito está sujeito a todos eles. Não, os três são um. Diga, os três são um. Isso tem que eu repito para você gravar essa sua cabeça. Só que eles, em algum momento, na eternidade da Trindade, se dividiram, e quando a gente fala, às vezes termos teológicos, eu espero que você entenda, mas esse é o termo que se usa, eles se dividiram economicamente, ou seja, no trabalho. Economia fala de trabalho. Então, em algum momento, antes de que tudo fosse criado, antes de que tudo fosse concebido, a Trindade resolveu estabelecer que o Pai seria chamado de Pai, e é eterno, né? Não tem como. O Filho faria o trabalho do Filho, e o Espírito faria o trabalho do Espírito. Ninguém mandou o Filho fazer o trabalho do Filho. O Filho se prontificou a fazer. O Espírito se prontificou a fazer o que ele iria fazer. Então, eu estou estabelecendo aqui, porque às vezes, meu amado, é muito comum a gente achar que Deus Pai é Deus Pai. E aí depois nós temos o Filho. E depois nós temos, coitado do Espírito que está no coração do homem. Mas não existe hierarquia entre eles. Todos são Deus, mas trabalham em áreas diferentes e fazem coisas diferentes e distintas, e você vai ver isso na criação do mundo, você vai ver isso na sua salvação. O Pai planeja, o Filho executa, e agora quem santifica você é o Espírito. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda que o Filho foi o enviado de Deus, e como diz a Bíblia, ele estava morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes de você ser concebido, antes de o homem ser criado, ele já tinha se voluntariado para morrer por mim e por você. Apaga a luz aqui para mim, meu amado, essa luz aqui assim, por gentileza, se alguém puder. Isso, dá para ver bem aqui, né, meu amado? Ater, sobe aqui, por gentileza, filho. Eu quero dizer para você de que o teclado lá, tim para mim. Eu quero que você entenda que o Filho é a palavra de Deus. E tudo foi feito pela palavra de Deus. Ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus. Isso é bem comum já da cristandade hoje em dia. Ele é o Logos de Deus. E quando tudo foi feito por meio da sua palavra. Deus não soltou uma bola de energia e fez as coisas. Não. Foi a palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja céus, haja terra, e houve céus e houve terra. Ele disse, façamos o homem, e o homem foi feito. E Jesus fez. E Jesus estava na criação. E esse mesmo Deus, todo divino, todo poderoso, se fez carne e morreu por mim e por você. E você nunca mais, quem sabe, vai olhar para o céu e vai ver a mesma coisa. Eu vou mostrar para você pequenas coisas de quem é o teu Jesus.
Por que eu vou dizer de quem é o teu Jesus? Porque quando você olha para a criação, você imagina o Criador. A criação é sempre menor do que o Criador. Quem é mais inteligente, o iPhone ou o homem que inventou o iPhone? O homem que inventou a máquina. A máquina pode ser mais forte, a máquina pode fazer contas hoje até mais rápida, mas a mente que desenhou, a mente que pensou e a mente que projetou é muito maior do que a máquina em si. Então, quando nós olharmos para a criação, por isso que a Bíblia fala que a criação, ela anuncia a glória do Senhor. Eu quero que você entenda, então, para estabelecermos algumas bases, a gente vai estar falando sobre aquilo que Deus criou. Isso que você vê atrás de mim é um céu bem estrelado. Aleluia. Acho que não está funcionando, ó. Não está funcionando não. Apagaram a luz, deu um draminha. É sempre assim, Satanás sempre bota os galhos, meus amados. Principalmente em tecnologia. Para você entender, meu amado, quando a gente começar a falar agora, a gente vai estar falando de anos-luz, de distâncias, que eu vou estar falando de uma maneira simples, genérica, mas são distâncias extremamente inimagináveis para a mente humana. Para você entender, a luz viaja aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Conseguiu aí, Ater? Vai funcionar, né? O Ater está ficando nervoso. Então, meu amado, se a luz ela viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, então a gente pode dizer que ela faz 1.079 milhões de quilômetros por hora. E se a gente for levar, se a gente continuar nessa continha de o que ela faz por dia, uma semana, a um mês, então a gente vai ter em um ano-luz, que é a distância aí que a gente usa nas estrelas, a gente vai ter em metros aproximadamente, lá vai, 94 sextilhões de metros. Eu vou te mostrar, esse é um número aí, ó. Olha a quantidade de zero que você tem aí, ó. 94 sextilhões de metros. Passa o próximo slide para mim então, por favor. Isso. Isso daqui, e disse Deus, haja luz. Haja luz. Isso é uma nebulosa. Isso são gases e luzes que estão lá no nosso espaço. Essa daqui é outra nebulosa. Essa daqui assim, ela está dentro de uma nebulosa muito maior que ela. Nem caberia a foto aqui. Esse é um pedacinho pequeno dela, e essa daqui é chamada de pilares da criação. Lembra que eu falei para você que um ano-luz são 94 sextilhões de metros? É um número incalculável, meu amado, um número incalculável. Essa maior, essa que você vê, só essa daí, tem 6 anos-luz. Só essa daí. E ela está tão pequenininha no teu computador. Isso daqui é onde nós estamos. Isso aqui é o nosso sistema solar. E a gente mal conseguiu ir para Marte. Há quem duvide que a gente pousou na Lua. E olha o que Deus fez, uma coisa tão grande. E deixa eu falar para você, essa nebulosa está na nossa galáxia. Pertinho da gente. Para você entender, meu amado, aonde você mora. Até aqui eu acho que não vai funcionar não, tá? Não está passando mais. Passa o próximo slide para mim então, por favor, as meninas ali. Aí. Essa aqui é a nossa Terra. Pode passar o próximo, por favor? Eu vou acelerar aqui. O anterior. Essa é a distância entre a Terra e a Lua. Né? Parece que elas estão tão juntinhas, mas você já vai entender a referência. O próximo, por favor. Entre a distância a Terra e a Lua cabem quase todos os planetas do Sistema Solar.
a distância entre a Terra e a Lua, ela foi milimetricamente colocada para com que a vida pudesse existir aqui. Um pouco mais perto e as marés engoliriam toda a Terra. Um pouco mais longe e a Terra, ela teria uma órbita alucinante. Não teria dias como nós conhecemos hoje. A Lua é um estabilizador da rotação e da translação da Terra. Passa o próximo para mim. Está vendo? Esse é Júpiter. Sabe esse quadradinho ali que você está vendo? Aquele é uma tempestade permanente no planeta Júpiter. Ela é 1,3 o tamanho da Terra. Esse quadradinho aqui é maior do que a Terra. E disse Deus: haja luz e houve luz. E Jesus falou e as coisas foram construídas. Você que viaja de carro, você tem uma noção de distância do que é você rodar 12 horas num carro. Nesse planeta que está perto da gente, falando em uma escala cosmológica, é vizinho nosso. Só esse quadrado é maior do que a gente. Passa o próximo. Isso daqui é um cometa, se a gente comparar com a cidade de Los Angeles. O que eu quero dizer para você, meu amado, é que nós somos tão pequenos. Nós somos tão ínfimos. O próximo, por gentileza. Esse daí seria o nosso Sol. Olha ele pequenininho aqui, nesse quadro mais expandido. Está vendo? Um pontinho bem pequenininho. Essa outra estrela é uma das maiores estrelas da nossa galáxia. E deixa eu falar para você, o Sol é mais de 300 mil vezes maior do que a Terra. Passa o próximo. Quero que você entenda o tamanho da dimensão de que nós estamos falando, de como nós somos pequenos comparado com aquilo que Deus fez. Isso que você viu ali é uma comparação, que isso aqui do meu lado direito aqui é um glóbulo branco. Se o Sol fosse do tamanho de um glóbulo branco, que está no teu corpo, no teu sangue, uma célula, uma hemácia, menor que uma hemácia, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, seria tamanho dos Estados Unidos. E disse Deus: haja luz e houve luz. Tudo foi feito por meio dele. E ele nos plantou aqui. E plantou um jardim. E plantou o homem, coroa da sua criação. Passa ao próximo, minha amada. Essa aí é a nossa galáxia. Deixa eu falar para você, não tem como fazer uma selfie da nossa galáxia. Então a gente espelha a galáxia mais próxima que a nossa, que é a Andrômeda. Então, esse pontinho amarelo que você está vendo ali, você consegue ver o pontinho amarelo? Naquele círculozinho são as estrelas que você consegue ver a olho nu. Só esse círculozinho. Todas as outras dessa galáxia você não consegue ver da janela da sua casa. Sabe qual que é o tamanho dessa galáxia? Que é a nossa, é a Via Láctea. Ela tem 100 mil anos-luz de comprido, por 3 mil anos-luz de largura, e na altura ela tem aproximadamente 1000 anos-luz. Já imaginou você entrar numa espaçonave que viaja na velocidade da luz, que em um ano ela faz aqueles sesquitilhões e trilhões de quilômetros, e você viver 100 mil anos? Mas só que nós estamos tão envolvidos por Star Wars, Star Trek, que eles andam distâncias de planetas como que se fossem segundos, que reduz a grandeza daquilo que Deus fez. É realmente ficção, e não é nada científico, se alguém chama de científica. Imagine, o homem não tem mais de que 5 mil anos de existência, aproximadamente 5 mil anos, se nós levarmos a cronologia bíblica ao pé. 5.700 não dá 6.000. E para um homem atravessar a nossa galáxia, 100 mil anos. E ele disse, e veio à existência. Aquele que deixou a cruz, foi ele que fez.
Passa a próxima. Nós estamos ali. Passa a próxima para mim, por favor. E essa daqui, essa pequenininha aqui, ó, é a nossa galáxia. Ali, aquele bem pequenininho. Do lado dela nós temos outra maior, Andrômeda. E depois uma outra maior, e essa daqui é uma das maiores que a gente mapeou, que o homem mapeou. Galáxias. Não são estrelas. Passa a próxima. Essa foto, eles bateram a foto achando que iam fotografar estrelas. Só que isso são galáxias. Não são estrelas, são galáxias. Para você entender, meu amado, o quão que é isso, o quanto isso significa, estima-se que na Via Láctea nós temos entre 200 e 400 bilhões de estrelas. A galáxia, a nossa, era aquela pequenininha. Imagina quanto que não cabe naquela maior. Amado, só para você entender, alguns estimam que temos por baixo mais de 100 bilhões de galáxias. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aleluia! Sem Ele, nada poderia ter existido, ter sido criado. O universo visível, isso é o universo visível, é o que a gente consegue ver com os aparelhos que temos hoje. Eles vão estimar algo entre 10 elevado à 22ª potência, ou 10 elevado à 24ª. Então eu vou resumir para você. Alguns cientistas acreditam que para cada grão de areia numa praia, existem 10.000 estrelas. Aleluia! E eu sei, me permita, que a Bíblia fala dos anjos, mas ele diz que ele fez as estrelas com os dedos das suas mãos e chama cada uma delas pelo seu nome. Ei, barabarabachei! São galáxias, não são estrelas. Passa a próxima. Isso daqui, tá vendo aquele pontinho verdinho lá? É a foto anterior que nós vimos, só ampliada. Galáxias e galáxias, estrelas e estrelas, planetas e mais planetas. Passa a próxima. Essa é a Terra. Essa aqui a gente vai passar bem rápido, porque eu não quero me demorar muito. A próxima também, por favor. Isso daqui seria o nosso sistema solar. Aqui assim, sabe quando está no Google Earth lá, que tu dá o zoom para trás, para ver onde é que você está indo, e você vai puxando, e você vai vindo para trás, e a gente está fazendo isso agora. E agora o nosso sistema solar, nós somos esse pontinho, o nosso Sol está ali, ó, aquele pontinho amarelo. Passa o próximo. A gente deu um zoom para trás, agora o nosso sistema solar é um pontinho vermelho, e temos outros sistemas solares em volta de nós. Dá o zoom para trás agora de novo. Agora, não, você foi para frente. Vai, volta. Continua. O próximo. Isso. A próxima. Essa aqui é a nossa galáxia. A gente estava falando de sistemas solares. Agora a gente tem uma galáxia. Agora ao lado da nossa galáxia nós temos outras galáxias. Todas essas são galáxias próximas da gente. A próxima. E depois agora nós temos como que se fossem grupos de galáxia. Perceba. E a gente está dando zoom para trás. Mais um. Agora esses são os super, aquilo que estava antes ali, está condensado só naquele pontinho ali que você está vendo. Mais um. E isso é só até onde nós conseguimos ver. Aleluia. Em 7 dias, tudo estava pronto. Em 7 dias tudo estava pronto. Em 7 dias, não mais nem menos, o Senhor tinha feito as bases de todas as coisas. Abra comigo aí, por gentileza, a sua Bíblia. Jeremias 10, 12. Pode tirar, minha amada. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria
e estendeu os céus com o seu entendimento. E Jeremias parece que entendia isso, diz no capítulo 32 e verso 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para mim? Quando você olhar para você, quando você olhar para a dificuldade que te assola, pensa só num Deus que disse, haja luz e houve luz, aleluia, e Ele diz, haja luminares no céu e todas as estrelas foram criadas, aleluia. Quando você olhar para o céu, lembre-se que Ele, que fez tudo isso, resolveu vir ao mundo para com que você pudesse ter vida. E esse aqui é um dos maiores milagres. E se você acha que o que a gente viu é grande, se você acha que o que a gente viu é impressionante, eu nem falei da criação, das demais coisas, eu só estou falando do universo ali, do planeta, as estrelas. Sabe, meu amado, que a doutrina da kenosis, ou seja, a doutrina do esvaziamento de Deus, a única maneira que a gente tem como explicar que esse Deus que criou tudo, esse Deus que fez tudo, pudesse virar um homem, e Ele era homem, 100% homem, Ele era homem, Jesus era homem, esvaziado da sua divindade, esvaziado dos atributos, como disse o pastor Enéas, dos atributos incomunicáveis de Deus. Mas sabe, para você entender o que é isso, é como se você pegasse esse copo d'água e conseguisse colocar toda a água do oceano aqui dentro. Quando Ele vira homem, um Deus infinito tomou forma finita. Um Deus onipotente, Ele habitou num corpo perecível. Imagina você conseguir condensar, é impossível. É um milagre, é algo que foge à capacidade humana de entender o que Jesus fez para com que você pudesse ter acesso a Ele novamente. E Ele precisava ser homem. Sim, precisava ser homem. Por causa das promessas, como Ele prometeu a Adão, eu vou acelerar aqui, Abraão, prometeu a Davi. Ele tinha que ser o segundo representante da raça humana, porque Adão no Éden representava a raça humana, mas o escritor vai falar que o pecado entrou por um homem no mundo, mas por um segundo homem o pecado saiu. Então Jesus é o nosso novo representante da raça humana. Tinha que ser o homem para carregar a cruz sobre si e morrer de verdade na cruz. Não dava para ser um Deus ali que não morre, Ele tinha que morrer. Mas Ele tinha que ser um Deus. Sabe por quê? Porque só Ele, só a morte dele teria valor suficiente para pagar pelo teu e pelo meu pecado, aleluia. Sabe que se quem sabe ele morresse só e fosse um homem que morresse numa cruz, teria esse sacrifício, poder para pagar o seu próprio pecado, mas não o pecado de todos os outros que foram antes dele e que foram depois dele. Aí teria que ser uma vida tão valiosa ou mais valiosa do que tudo que Ele criou. Então teria que ser um Deus. A vida teria que ter um valor imensurável. Por isso que Ele precisou morrer. E às vezes, amados, nós não entendemos o seu sacrifício e a sua ressurreição. Eu falei que eu ia estabelecer alguns parâmetros para com que você entendesse quando a gente fala, Ele ressuscitou, Ele vive. Aquele que morreu, meu amado,
foi o ser mais maravilhoso e único. Foi um Deus, não tem como explicar. Tem um hino que diz assim: existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá. Não dá para descrever. É por isso que a cruz está vazia. Porque não foi um homem que morreu, foi um Deus que morreu, aleluia. Eu quero encerrar então, já são 9h20 já, uau. Por isso que é muito mais sobre Ele do que sobre mim, sobre você. Por isso que quando nós concentramos em nós, a coisa não flui, a coisa não anda, porque é muito mais sobre Ele do que sobre mim e sobre você. É muito mais sobre o que Ele fez do que eu faço ou que eu desfaço. É muito mais sobre o amor dele do que sobre o meu pecado e a minha transgressão. Porque se você for olhar para esse ser, para esse Deus, de tudo que Ele construiu, e Ele diz assim: eu morri por amor de vocês, para perdoar os pecados, aleluia. E aí às vezes a gente fica se olhando e se imaginando: mas eu não vou conseguir, mas eu sou fraco. Não, não é sobre você. O Senhor Deus não olha você, Ele olha o Filho na cruz e Ele diz: o meu Filho é digno. É um sangue realmente que lava, que limpa, que reme o pecado. É um sangue precioso, há um poder precioso. E ele ainda é ousado e diz assim: agora todo o poder me é dado nos céus e na terra, aleluia. E ele se achega ao ser humano de um jeito, e ele ama o ser humano de um jeito, que ele ainda assume papéis que nem precisava. Imagina, já morreu, fez tudo, deixou o mundo preparado para você viver, deixou o mundo certo para com que você pudesse viver. Nós erramos, ele ainda vai, morre, ainda ressuscita e ainda diz assim: eu vou ser o melhor advogado de defesa, aleluia. Eu vou intermediar entre você e meu Pai, porque eu sei o que é ser um ser humano. Por isso que eu quis ser um ser humano, para entender você. Para quando você passa fome, eu entender o que é fome. Porque um Deus não sente fome, um Deus não se cansa, um Deus não se fadiga, um Deus que construiu bilhões e bilhões e bilhões de galáxias com uma única palavra, não sabe o que é cansaço, não sabe o que é afado. Mas Ele disse: eu vou entendê-los. Vou virar homem. E vira homem. E ainda vira teu advogado. Todas as vezes que o diabo te acusar, lembre-se que o mais poderoso advogado está no céu, aleluia. Porque Páscoa fala de remissão de pecados. Não tem outra coisa para falar. Por isso, meus amados, que tudo fica alheio. Parece que falar agora de prosperidade não faz sentido. Não faz sentido você pedir: Jesus, a luz está atrasada. E Ele diz: eu fiz sóis e sóis e sóis e sóis. O que é a conta da Celeste? Sabe que Deus ri do homem, na pequeneza do homem, na grandeza do que ele fez. Sabe que é um homem pedindo coisas e ele dizendo: eu sou a coisa mais potente e poderosa do universo. E vocês pediram por ele, aleluia. Olha quantos que querem coisas, olha quantos que lutam por coisas, que agora estão trabalhando por coisas,
E você está aqui, querendo mais do ser, que pode te dar todas as coisas. Aleluia. Mas a coisa mais importante, eu já falei, foi encarnar, foi virar homem. O ser humano é tão pequeno que às vezes ele não quer descer o seu padrão, sabe? Começa a ter um carro X e não dá para voltar para o Fiat 147. Nem existe mais, está caro hoje de certo ainda, né? Esses carros que eram uma pauleira antigamente, tão caro. É ou não é? Quer voltar a andar de golzinho, Barreto? Não, né? Só de Santa Fé para cima, né? A gente não quer voltar. Mas o ser mais poderoso, que tinha as estrelas nas suas mãos, que fazia da terra o estrado dos seus pés, disse: eu vou virar uma criatura. Aleluia. Isso fala de amor, isso fala de vontade em te salvar. Por isso que a Bíblia é tão bonita e diz que com cordas de amor, com cordas humanas, eu me atei. E ali está falando da cruz, das cordas que seguraram Jesus na cruz. Disposto às últimas consequências, para com que você pudesse se salvar. A qualquer momento Jesus podia ter ejetado do plano, tenha certeza disso. Ele mesmo disse para Pedro: se eu quisesse, meu pai me mandava uma legião de anjos aqui. O que você está aí? Está achando que eu não posso me salvar? Olha para o céu aí, Pedrão. Eu falo e as estrelas aparecem. Aleluia. Eu canto e elas brilham. Aleluia. Eu falo e o mar fica revolto. Eu digo e a tempestade se acalma. Aleluia. Mas ele foi a última consequência, por mim e por você. Nem nascido éramos ainda. 2000 anos depois. E ainda provamos do seu sacrifício valiosíssimo. Na verdade não é nem valiosíssimo, né? Que não tem preço, não dá para colocar. Em inglês é priceless, né? Fugiu em português. Fica de pé, meu amado. Como nós somos indignos disso. Como nós somos indignos. Como nós não somos merecedores disso. A salvação é tão de Deus para o homem não coopera em nada com a salvação. O homem só aceita. A salvação ele só aceita. A salvação é de Deus para o homem. Foi Deus que se compadeceu do homem e decidiu ainda morrer por ele. Alguns que digam: mas o homem aceita a Jesus. Meu amado, quando o mendigo está com a mão estendida e você dá uma moeda para ele, não tem mérito nenhum no mendigo com a mão estendida. Que mérito que ele tem? Nenhum. O mérito está em quem deu a moeda. Somos nós que precisávamos do favor de Deus e Ele nos deu o dom da vida. Para você entender até o quão longe Ele vai, Ele ainda vai te coroar. Aleluia. Para você entender o quão longe Ele vai, Ele ainda vai casar contigo. Aleluia. A igreja casa com Cristo, a noiva casa com Cristo. Não há nada mais que una. Uma hora a gente ministra sobre o casamento, todos os tipos de amor estão envolvidos no casamento, e é isso que o Senhor Deus promete para a sua igreja. E você está aqui, porque Ele já entrou em Jerusalém. Aleluia. E até sexta será crucificado. E essa é uma cronologia
que realmente a igreja deve acompanhar e celebrar. Celebrar, por quê? Porque Ele ressuscitou, aleluia. A tumba está vazia, aleluia. A tumba está vazia. Você consegue acreditar o quão amado você é? Você consegue imaginar o quão especial você pode se sentir, mesmo não havendo nada de especial em nós? Eu quero que você olhe para a cruz, fecha teu olho aí. Eu quero que você imagine esse Deus, eu não sei como você imagina. Eu tenho as minhas imaginações aqui de como que eu penso, imagino Ele. Desse Deus que morreu, desse Deus que se fez carne, para com que você tivesse uma vida. Então agora, meu amado, não seja egoísta, não peça nada, porque o Todo-Poderoso está aqui, aleluia. O Todo-Poderoso está aqui, e Ele vai fazer milagres, aleluia, porque é da natureza dEle, aleluia. Não é da minha natureza, não é da sua natureza, mas é da natureza dEle, por onde passa, fazer milagres, aleluia. Mas você vai adorá-lo, só. Não porque Ele pode te dar alguma coisa, mas adorá-lo porque Ele é quem Ele é. E as coisas vão acontecer, e as coisas vão se desprender, e as coisas na sua vida vão para frente. Quero que cante o terceiro hino que as meninas cantaram ali.